para que a gente possa iniciar essa conversa. O Padre Friso será hoje o nosso convidado. Eu vou fazer essa chamada formalizada aqui, viu? Olá, boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à nossa live do Conselho de Leigos Diocese de Guarulhos. Eu sou Edivaldo Rocha, membro do CNLB Guarulhos. O nosso tema para esta conversa será Apocalipse e Pandemia. O nosso convidado para esta conversa é o nosso querido Padre Antônio Carlos Friso, nosso grande estudioso, um dos grandes biblistas já também, né, Padre Friso? Boa noite, Padre Friso, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouco hoje à noite. Boa noite, Edivaldo, grato pelo convite. Eu já ia ligar para o PROCON. Quando você falou que um dos grandes biblistas, eu falei, mais uma propaganda enganosa que ele começa a dizer. Não, a gente só é eu diria assim, um mártir da palavra, né? Não é fácil pegar essa Bíblia e pô-la no seu caminho original. Por quê? A Bíblia nasceu da luta dos pobres. A Bíblia foi escrita pelos homens por mulheres do lado dos pobres. A Bíblia revela um Deus que ama o ser humano, não é? Profetas e profetisas. E o próprio Jesus de Nazaré, seus apóstolos e suas apóstolas, não é? Porque só fala de homem na Bíblia, né? De apóstolo. Esquece as apóstolas. Tiveram uma vida plugada nos pobres. Pena que no andar da carruagem, a Bíblia, agora eu estou fazendo propaganda de coisa nova, a Bíblia, a Tebe, essa aqui, ó, novinha, foi sequestrada da vida dos pobres. Mas sobre isso, a gente vai falar com você hoje à noite, conversar com tanta gente boa. Será uma boa conversa. Lembrando que essa live, quem não puder participar conosco agora, ao vivo, poderá assisti-la tanto no canal do CNLB pelo Facebook, quanto no canal do YouTube, que ficará gravado, né? Mais uma vez, eu desejo boas-vindas àqueles que irão participar conosco, que possamos ter uma hora prazerosa de uma conversa esclarecedora e que possamos conhecer um pouco mais. Eu quero iniciar, Padre Friso, fazendo uma leitura breve de dois pequenos textos, para que nós possamos refletir um pouco, e o senhor fazer uma explanação sobre esse pequeno trecho do livro do profeta Isaías. São 2 versículos do capítulo 59, versículo 1 a 3. Veja, a mão de Javé não ficou curta para salvar, nem seus ouvidos ficaram surdos para ouvir. Ao contrário, foram as culpas de vocês que acabaram se transformando no abismo, que os separa do seu Deus, por causa dos pecados de vocês. Javé escondeu seu rosto para não os ouvir. Vocês estão com as mãos sujas de sangue, estão com os dedos manchados de crimes. Seus lábios só falam mentiras e suas línguas sussurram maldade. Para dar um complementozinho à nossa conversa, eu peguei um pequeno trecho da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, do capítulo 4, no item 58. Nas condições atuais da sociedade mundial, onde há tanta desigualdade e são cada vez mais numerosas as pessoas descartadas, privadas dos direitos fundamentais, dos direitos humanos fundamentais, o princípio do bem comum
torna-se imediatamente, como consequência lógica e inevitável, um apelo à sociedade e uma opção preferencial pelos pobres. Padre Friso, com esses dois pequenos textos, eu já quero deixar também um esclarecimento, aliás, não os esclarecimentos, são os números que nós vivenciamos hoje, os números da pandemia, tanto os números de infectados quanto números de mortes, atualizados da noite de ontem. São 16.940.174 casos positivos, 664.748 pessoas que morreram. Então, vamos discorrer um pouquinho sobre esses dois textos e qual a relação destes dois textos com os tempos atuais que vivenciamos. Ô, Divaldo, você já entra chutando a canela da gente, hein? Eu não tenho dúvida que o senhor poderá deixar aqueles que estão assistindo bem esclarecidos das suas palavras, com certeza. Você entra já dando moleza para a gente, né? Vamos lá, Padre Friso. Tá bom. Vamos lá. O Isaías 59, 1 a 3, é a terceira parte, a conclusão do livro. E o Isaías escreveu esse texto para justificar algumas falas do povo do seu tempo, que dizia: Javé nos esqueceu, Javé não olha mais para nós, não é? E ele diz: não foi Javé que se afastou, nós é que nos afastamos dele e dos irmãos. Nós praticamos iniquidade, nós praticamos injustiça, nós matamos, perseguimos os pobres, nossas mãos estão manchadas de sangue. E não a mão de Javé, a mão de Adonai, a mão de El Shaddai, a mão de Deus. Então, eu creio que esses versículos do 1 ao 6, como você leu muito bem, não é? Destaca isso. O profeta retoma a presença de Deus, mas está dizendo: olha, vocês erraram, não Javé. Javé não se esqueceu de nós, não é? Javé esteve sempre ao nosso lado. E ele aproveita nessa retomada, é o terceiro Isaías. O terceiro Isaías foi escrito quando a comunidade voltava da Babilônia, não é? E voltam com os grandes ideais, reconstruir Jerusalém. Isso aconteceu no ano 536 a.C., não é? O Império Persa conquista o Império Babilônico e o rei Ciro faz um edito, pode voltar. E aí, quem está exilado, volta, regressam a Sião, mais ou menos 1.200 quilômetros da Babilônia a Jerusalém, e para reconstruir com os ideais do templo, o sacerdócio, o culto, mas também uma sociedade mais equânime, mais justa. Por isso, esse Isaías 59, 1 a 3. É como eu falava, não é? A Bíblia é dos pobres. É dos pobres. E aqui está claro, o Isaías está condenando. Quem tem a mão manchada de sangue não pode rezar para Deus. Ontem foi assim, hoje é assim. Milicianos não podem rezar a Deus, que Deus não vai ouvir. Gente que pratica o feminicídio, bate mulher, estupra crianças, não pode rezar, que Deus não vai ouvir. Não é? Políticos que roubam os cofres públicos. Aliás, Edivaldo, vai me interrompendo aí, Edivaldo. Eu ando com umas ideias meio malucas ultimamente. Eu ouvi ultimamente, tenho ouvido muito todas as segundas-feiras, o Eduardo Moreira, que é um economista, ele faz uma live com o Frei Davi, franciscano. E eu tenho seguido o Frei Davi, não é? Que trabalha aqui no Largo São Francisco, com o povo de rua, ele que fundou o Educafro, não é?
da pastoral do povo de rua, da pastoral dos negros e negras, ele falou uma coisa que vou começar a espalhar. Prisão perpétua para quem rouba os cofres públicos. Imagina isso, hein? Imaginou? Imagina, né? Quando um político rouba o cofre público, vai faltar dinheiro para a saúde, para o asfalto, para a escola, para a segurança, para a alimentação, para a reforma agrária, para o povo de rua. E isso a gente acha que não é pecado. Mas o profeta está falando, ó, por causa de suas iniquidades, dos seus pecados, Javé se afastou. E aí ele vai falando, o que é pecado? Mão cheia de sangue, praticaram iniquidade, falaram mentira, línguas que proferiram maldade, cobiçaram, violaram a justiça. Por isso que Deus se afasta. Quando não tem justiça, quando impera a maldade, quando impera a iniquidade, a vida vira o que nós estamos presenciando aqui no Brasil, né? Um inferno. Então, a culpa não é de Deus, está falando o profeta aqui. Pois é. E o Papa Francisco, ele, na encíclica, né, ele fala sobre as questões dos problemas sociais que o mundo enfrenta hoje, causado pela ignorância do próprio homem, pela estupidez do consumo. Exatamente, estamos juntos, estamos aqui. Do consumo exagerado, a estupidez, a ignorância daquilo que a busca por aquilo que é supérfluo, por aquilo que não tem sentido, enquanto milhares, milhões de pessoas não têm o básico para sobreviver, né? Então, o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, ele fala sobre as questões ambientais com uma autoridade maravilhosa, né? Com conhecimento espiritual tamanho. Então, ele insulta toda a sociedade, todo o povo do mundo a poder olhar para dentro de si e começar a sentir o que o outro sente a partir daquilo que a gente faz desnecessariamente. Nossa, Edivaldo, coisa boa dialogar com um leigo assim como você, viu? Fico muito feliz, né? Porque o Papa não escreve encíclica para bispos, não escreve só para bispos e padres e cardeais. Acho que esse grupo nem lê o que o Papa escreve, não é? Pelo menos eu tenho muito padre que nem conhece esse texto aqui, né? Mas assim mesmo eles sobem aos altares aí. Eu diria que toda carta do Papa é para o povo de Deus. Fiquei muito feliz quando você abriu nosso diálogo com a carta do Papa. Essa carta está completando 5 anos. Sim. E quando o Papa começou a escrevê-la, a partir de uma semana social, claro que não foi por causa de nós, né? Mas nos anos de 2014, 2013, nós fizemos uma semana social no Brasil aqui. E no final, mandamos uma carta para o Papa. Por que você não escreve algo sobre ecologia? E não é que há 5 anos o Papa escreveu, talvez não por causa de nós, né? Mas por causa ele olhou a destruição que nós estamos causando à Terra. A Terra está sumindo e com ela a espécie humana. Por isso, quem ajudou a escrever essa carta foram cientistas do mundo todo. Entre eles está o Gorbachev, o então vice-presidente dos Estados Unidos, o nosso querido, amado Leonardo Boff, muitos outros cientistas do mundo todo ajudaram. E quem não tem esse documento pode baixar na internet, Laudato Si, carta do Papa Francisco. E lá ele aponta os desmandos com a natureza. Ele diz o seguinte: para o sistema econômico, para esse capitalismo selvagem, sem alma, tudo é mercadoria. A onça pintada é mercadoria, o peixe pintado é mercadoria, a madeira é mercadoria, a terra é mercadoria, o ouro é mercadoria, e as pessoas são mercadorias, são descartáveis. Descartáveis.
Sabe o que é isso? O que é que é descartável? Ah, descartável é mais ou menos isso aqui, né? Eu uso um papel, jogo fora. Pego uma mão de obra. Vou dar um exemplo bem atual. Os Ubers, né? Esse pessoal do Sim. Uber, do iFood, de Rap, essa turma toda aí, são verdadeiros homens descartáveis, né? Por isso que Trabalho. fizeram duas manifestações importantes, pé no breque, não é? Uma do sábado passado, segunda, e vão para Brasília, e eles querem seus direitos. Carteira assinada, fundo de garantia, seguro, alimentação. Onde já se viu o cara transportar a comida e passando fome, né? O cara não ter o local para usar o banheiro, né? Não ter o local para se alimentar. Enfim, isso o Papa está denunciando, né? Sim, sim. Parabéns. Padre, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia. Eu quero iniciar com uma pergunta, viu? Uma pergunta que o senhor, para a gente poder provocar também as pessoas a começarem a ter esse pensamento também. Já tem, é o que o povo pensa, né? A pandemia, o que é isso? De onde vem a pandemia? Vem do céu, pai? Será que isso é castigo de Deus? Boa pergunta, né? Por quê? Vem do céu, não é? De fato, nós estamos. A palavra pandemia vem do grego pantox, isto é, todos estão doentes, todos sentem o mesmo vírus, todos sofrem a mesma doença. Então, se o problema é mundial, de onde veio? Alguns vão dizer, é castigo de Deus, porque a gente não reza mais, porque a gente maltrata um ou outro. Ok, mas não é. Por quê? Se Deus é bom, tudo que provém dele é bom. Uma premissa, não é? Agora, de onde veio o Covid-19? De onde vem esse vírus? Que mede 1000 vezes menor que o diâmetro do meu cabelo. Né? 0,2. Tem um nome, Megatron, não Micro, é? micro, Não, é menos que um micro. micro ainda. 0,2. É. De onde veio? Veio da natureza. A natureza, na natureza tem milhões de vírus. Será uma E, resposta da natureza? sim, justamente porque nós desmatamos, nós poluímos os rios, córregos e ribeirões. Jogamos tudo para o mar. Nós aqui em São Paulo conhecemos bem a Santos, não é? Sim. Santos. Todo o esgoto da Praia Grande vai para o canal de Santos. Aí tem um emissário e ele é jogado a 5 quilômetros no mar, sem nenhum tratamento. Mas no mar tem peixes, tem seres vivos. Do mar sai o nosso alimento e a gente polui. Eu cresci, Edivaldo, Sim. comendo peixe do rio Baquirivu, que passa aqui perto do Secap. Meu pai Conheço. trabalhava, meu pai trabalhava na Todd, era mecânico montador. Ele tinha um covo. Covo é uma armadilha que você põe dentro da água e pega o peixe vivo. Ele entra e não sai. Então, isso em 66, 67, 68. Ele trabalhava na Todd, chegava cedo, punha o covo. Quando era 5 da tarde, ele ia lá, chegava em casa, jogava no tanque. Limpa aí para nós. Bagre, piapara, lambari, rã, traíra. Tudo isso hoje, Vida, esgoto. né? Esgoto. Guarulhos, São Paulo, São Miguel Paulista, Guaianazes, Suzano, Mogi, Alto Tietê, todos esses lugares, essas cidades, tratam só 1% do esgoto que a gente produz. O resto cai tudo in natura no Rio Tietê. Pois é. Que Então, não mundo é esse? Será? A natureza não tá trabalhando tanto lixo?
Pois é. Por isso que, estou Outra dando um coisa, exemplo do mundo, de Guarulhos, podia falar da África, da Europa, das guerras atômicas das experiências atômicas que fizemos, não é? Das guerras que produzimos, enfim, do aquecimento global. Por isso, a Laudato Si. sim. Porque não pode ser castigo de Deus, não é? Não, eu não, jamais, a Bíblia não diz isso, a igreja não ensina isso, e nenhum pensador diz isso. Né? E depois, a gente não pode ter uma visão mágica de Deus. Deus não é feitiço. Deus é bom. E tudo que provém dele é maravilhoso. Então, Nós, por exemplo, juntando, se nós fizermos uma associação a tudo que vivenciamos hoje, com a pandemia, a nossa imaginação, poderíamos fazer uma associação apocalíptica de tudo que vem acontecendo, né? Seria, né? Se a gente for ver a questão profética, estaríamos vivendo um apocalipse, apocalíptico, um hoje, apocalipse. apocalíptico. É o nosso momento apocalíptico. Eu acredito que seria o nosso apocalíptico no momento. Vamos lá. Eu acho que não, Edivaldo. Por quê? A palavra apocalipse vem do grego. A palavra significa tirar o véu, revelar. Vou dar um exemplo. Sim. Eu tenho aqui uma carranca. Isso aqui é uma carranca. Carranca é esta imagem que espanta. Quem conhece, quem já viajou no São Francisco, quem morou no São Francisco, sabe muito bem o que é uma carranca. Os barqueiros põem a carranca na frente do barco para ela espantar, né, os maus espíritos, não é? Ah, faz de conta que eu estou falando de carranca, mas ninguém sabe o que é carranca. Então eu coloco ela aqui, não é? E cubro a carranca. Olha aqui, Edivaldo, eu vou tirar o véu, vou revelar. Ó, Pois é. isso aqui é Apocalipse. Tirar o véu, revelar. Revelar. Apocalipse não é o que Não, né? espanta. Pois é. Apocalipse é o exercício de revelar as coisas como elas são. Por isso que temos na Bíblia muitos autores que escreveram em gênero apocalíptico. O Daniel é um, o Lucas também escreveu, os profetas também escreveram algo sobre gênero apocalíptico, mas o texto mais consagrado, mais conhecido, é o livro do Apocalipse, último livro da Bíblia. Isto é, João nos convida a acompanhar a retirada do véu. E ele vai mostrar o quê? O sofrimento dos cristãos do primeiro século sobre o domínio do Império Romano. É isso. Por isso, então, ele vai devagarinho convidando os cristãos, né, da Ásia Menor, né, a caminhar com ele passo a passo, e ele vai ajudar as comunidades a entender por que o sofrimento, o que fazer diante do sofrimento, como enfrentar o sofrimento e em que esperar. Não é? Eu vou te dar um exemplo. Quer ver? Eu pego aqui, até já separei aqui, o Apocalipse. Ao anjo da igreja de Éfeso, assim diz aquele que segura 7 estrelas na mão direita.
Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, assim diz o primeiro e o último. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, assim diz aquele que tem a espada afiada. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve assim, o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo. A cada 7 igrejas, João usa uma maneira de compreender Deus. Então, ele quer ajudar os cristãos a descobrir por que o sofrimento. Por que estão sofrendo? O que fazer? E como superar o sofrimento? Isso aí é um apocalipse positivo, não é? Ajudar o outro a tomar consciência e agir para superar as dificuldades. Eis aí um dos motivos, um motivo principal do livro do Apocalipse. Ajudar os cristãos de ontem e de hoje a superar o sofrimento. É um livro, viu, Divaldo, que as comunidades mais gostam de ler. Quando a gente dá curso, palestras sobre o Apocalipse, não é? Todo mundo fica encantado. Ah, quer dizer então que não é o demônio? Ah, quer dizer então que não é o Papa a besta do Apocalipse? Não é o Bispo a besta do Apocalipse? Não, não é? O número 1366, né, significa a gente, naquele tempo, eles escreviam em números. Cada número, cada letra, eles escreviam em letra. Cada letra tinha um número, tinha um valor numérico, não é? E o 366 em hebraico significa Keisar Neron, César Nero, né? Uma das interpretações desse 366, mas jamais é o Papa, é Roma, nada disso, né? É uma crítica muito ferrenha ao Império Romano, que está perseguindo, não é? E intimando os judeus cristãos, ou as comunidades cristãs do primeiro e segundo século, a praticarem idolatria, a cultuar a estátua, a imagem do imperador. Bacana, né? Vivenciamos, não tem nada a ver com o Apocalipse, por ser, né? E que tudo que está acontecendo hoje, com certeza também não é culpa de Deus, não é culpa do nosso Deus, Deus amoroso, um Deus bondoso, aquele Deus que nos ama, que nos quer bem, que quer o bem de todos, né? Legal, interessante. Você falou Deus amoroso. E isso nos ajuda a superar as dificuldades. Nós já vamos para 5 meses em casa. Sabe o que é isso? Eu tenho minha biblioteca, moro com minha mãe, tem galinha, tem coelho, tem horta, tem jardim, tem orquídea para cuidar aqui. Tem livros para escrever, palestra para dar, etc. Aula, eu me ocupo. Mas e quem mora em apartamento? Os idosos, que moram sozinhos muitas vezes. O pessoal que mora em cortiço, num quarto aqui na Celso Garcia, não é? 25 mil pessoas vivem em cortiço ali no bairro da Bela Vista. Sabe o que é isso? E num quarto, no cortiço, dormem 4 pessoas. Nas favelas, como é que esse pessoal vai poder ficar de quarentena? Não é? E agora o Covid atinge justamente os pobres e o governo lava a mão, lava a mão. Ah, era gripinha, vai passar, é só uma diarreia, o pobre aguenta. E agora, olha as mazelas que nós estamos passando, não é? A pandemia chegou, não é? Mas ela acelera a morte dos inocentes, dos pobres, porque temos um governo irresponsável. O padre, nós queremos agradecer a participação de algumas pessoas que estão assistindo conosco, participando desse momento, dessa boa conversa conosco, né? Quem está aí? Quem são eles? Quem são elas? O Zé Carlos Dalan. Eu queria que, se for possível, a Márcia Signorelli, abraço do Carlos, se possível, manter um pouco mais a pergunta no vídeo, no vídeo aqui, Zé Luiz, se possível, para a gente poder fazer as perguntas que o pessoal está pedindo, né? A Lírio Cavalcante
O problema não está no progresso humano e tecnológico, o problema está na falta de educação, do estudo, do desenvolvimento do povo. Enquanto não cuidarmos aqui no Brasil em melhorar o nosso ensino, educar bem nossas crianças, vamos continuar nesse atraso, porque outros povos cuidam de seus recursos naturais e nós não cuidamos. Isso é Alírio Cavalcante, é um comentário dele, né? E realmente, né? O Alírio, pois não, Alírio Cavalcante, o Delfina Alírio, Cátia, Alírio, não sei se o senhor... sim, Alírio Cavalcante. o Alírio foi nosso aluno, é nosso aluno lá em São José dos Campos, é um homem engenheiro, trabalhou no ITA, faz teologia, um homem muito inteligente, inteligentíssimo. E o Alírio tem razão, não é? Mas toda educação, saúde, Alírio, moradia, é para todos, não é para só meia dúzia, né? E por isso, Alírio, que os nossos bispos do Brasil escreveram uma carta para o presidente. 152 bispos escreveram essa carta. Está na internet, pode procurar lá. E eu tenho a carta comigo aqui. São 3 páginas. E os bispos falam: puxa vida, por que essa bagunça na educação? Até agora não temos um ministro da Saúde, temos um ministro interino. E a democracia participativa? Democracia com intensidade, não é? E a questão da educação, da cultura, da saúde, da diplomacia internacional, do respeito ao meio ambiente, esse ato de desdenhar do indígena, dos quilombolas, dos ribeirinhos, da população da periferia, do povo de rua, dos gays, das lésbicas, por que esse Brasil ficou com esse discurso de ódio? E o pior, Alírio, esse uso da religião, sobretudo de alguns setores neopentecostais. Eu sou um pouco mais crítico, né? Os bispos não falam assim, eles falam com muita educação. Mas, para mim, são empresários evangélicos, não é? Que são manipulados para apoiar esse governo que está em Brasília, né? Que parece que esqueceu do povo, né? Ele tem razão, mas que todo o sistema de educação, de saúde, de informação, seja para todos, né? Edivaldo, parabéns, grato, Lídia. Saudades de ti. Tua esposa também. Alain Coelho, ele faz a seguinte pergunta. Friso, como aceitar que os milionários fiquem mais ricos na pandemia e os pobres aumentem a sua miséria? É possível os cristãos aceitarem a justiça como se fosse normal? Padre, antes de o senhor responder essa pergunta, eu gostaria de fazer um comentário sobre nós, leigos, cristãos leigos, e aí eu colocaria todas as denominações cristãs nesse contexto. Nós não conhecemos sequer as nossas doutrinas, a doutrina social da nossa igreja. Muitas vezes confunde-se a questão política quando um cristão consciente fala sobre os problemas sociais gigantes que vivenciamos no dia a dia das nossas cidades, nas periferias, a falta de educação, do emprego, e a doutrina social da nossa igreja, ela deixa isso bem claro, da participação, da resposta que a sociedade precisa dar para que todos tenham uma vida digna. Né? Quando criticamos, quando somos induzidos a, às vezes, ter que falar em relação a essas questões, porque é necessário você se indignar, é necessário você se manifestar dentro desses problemas, você como cristão leigo e leiga dentro da igreja. Isso é necessário. Não pode ser confundido com aquele partido A, partido B, partido C, partido B. É aquele que segue Cristo, aquilo que Cristo pede que seja feito por cada um de nós, cristãos leigos e leigos. Grato, Edivaldo. O Alan, Edivaldo, você não conhece
O Alan é um dos doutores que estuda aí o relacionamento entre teologia e economia. Ele é danadinho para fazer, por isso que ele fez essa pergunta danadinha aí. Mas eu respondo o Alan. Acho que é no mesmo contexto que você falou. Viu, Edivaldo? Eu estudo, trabalho. Na economia, eu gosto de 3 economistas. Sim. O Eduardo Moreira, que trabalhou muito tempo no sistema bancário, ele foi, não é? O jovem, Trabalhou, né? trabalhou até com o ministro do Planejamento, o Guedes. Aí se converteu. Se converteu porque ele foi morar no MTST. E lá ele se converteu, falou, não, peraí, esse mercado leva à morte. E agora está no movimento de uma economia mais equânime, mais justa. E sigo Luiz Gonzaga Beluso, um economista, um professor inteligente, e sigo Ladislau Dalbor, da PUC, que escreveu um livro sobre capital improdutivo. E a resposta do Alan eu dou porque eu ouvi Eduardo Moreira e comprei essa revistinha aqui, ó. E como eu falo muito, a gente tem algumas lives, algumas informações por aí a fazer, eu saí para pegá-la. Como é que pode, em 5 meses de desgraça bem entendida, sem graça, com desemprego, com morte, com segurança, com violência, esses 200 bilionários lucrarem 20% nas suas riquezas? Por que isso acontece? Acontece porque o dinheiro, a economia, não tem a sua função social. Se eu tenho uma padaria e quero abrir outra, eu penso, ponho tudo num papelzinho e falo: eu vou ter em 6 meses 5% de lucro. O mercado me dá mais lucro. O dinheiro virou dinheiro especulativo, ele perdeu a sua função social. Por isso, a crise acelerada no Brasil. E esses caras aqui ganhando aumentando a sua riqueza, não é? 20% nos últimos 5 meses. Quem fala isso não sou eu, não é? É o Eduardo Moreira. É o Beluso fala isso, Laszlo Dalbor fala isso, a FGV fala isso. Isto é, nós somos vítimas dos banqueiros que nunca reclamam da crise. Você já viu um banqueiro, o dono do Itaú, o dono do Santander, o dono reclamarem que estão perdendo dinheiro? Não, eles estão ganhando. É um crime, é um crime. Você é aposentado, avó, arrimo de família, vai pedir um empréstimo consignado, o banco te cobra 32% de juros. Você pegou R$ 100 de consignação. Ele te cobra 32%. Mas o dinheiro está lá, é consignado, ele não vai ter. Peraí. E a poupança dá 0,425, 0,5. Pasmem. É isso que é um roubo. Por isso que o pobre trabalha, mas está perdendo, sempre perdendo, ficando na pobreza. E falta ao governo uma política não de distribuir renda, como Bolsa Família, R$ 600, mas distribuir riqueza. E para distribuir riqueza tem que ter programas sociais. Bolsa Família, moradia, investimento na saúde, investimento na educação, como a Maria falou. Quanto mais você investe nas questões básicas, menor será o número de pessoas cometidas por doenças como chikungunya, como dengue, como malária, assim por diante. Quando poucos têm muito, falta para muitos que não têm nada, não é? Por isso então, a ética é cristã. Por isso a ética é cristã. Pois é. Eu quero mandar nosso abraço aqui
para alguns amigos nossos que estão participando conosco, Zé Carlos Dalan, que é do CNLB. Tem uma pergunta, tem um comentário aqui também do Padre Carlos Vicente de Lima. Eu acho que é um comentário, eu vou fazer esse comentário aqui, em seguida eu vou fazer uma pergunta também do Dalan. Quando não se encontra um culpado para um momento de agenda adversidade, a psicologia explica que o homem tende a buscar um bode expiatório que assuma toda a culpa, e assim o homem se demite de sua parcela de responsabilidade diante da tragédia. Abraço, Padre Carlos, nosso querido pároco daqui do Santuário Nossa Senhora do Bom Sucesso. Em seguida, eu mandar um abraço para o Zé Carlos Dalan, que também é membro do CNLB, Diocese de Guarulhos. Ele faz a seguinte pergunta: referente à pandemia, né, e às pragas que acontecem de vez em quando, as pragas que estamos vivendo, até onde as religiões têm culpa? Não sei se tem alguma culpa. O Papa está puxando a orelha de muitos, de tantos, né? Então, eu queria que o senhor respondesse sobre o comentário do Padre Carlos e depois essa pergunta do Dalan. Abraço a todos que estão participando conosco desta live. Minha família é um pouco grande também, está participando. Padre, um abraço para todos, que Deus abençoe a cada um. E todos os amigos paroquianos e diocesanos e de outros lugares que estão também participando conosco. Edivaldo, um abraço. Você viu aí que o Padre Tarcísio deu uma dica para nós aí. Deus não castiga. Também, Deus só... O Tarcísio é bravo nesse ponto aí. Grato, Tarcísio. E o Padre Carlos é muito estudioso aí de Bom Sucesso, né? É bom, é prazeroso falar com ele. Ele estuda, enfim. Mas o Carlos levantou uma questão do bode expiatório. De fato, Carlos, não só a psicologia. É fácil, de fato, buscar um bode expiatório, não é? Eu vou citar um fato, um episódio muito triste, Carlos. Eu era padrinho novo em 91, se eu não me engano, 91. Teve o episódio do Carandiru. Morreram 111 presos. Não é? E eu tinha uma catequista que criava Rottweiler, aqui no Jardim Vila Galvão. E falei para ela assim, nossa, você viu, morreram 111 presos. Olha o que ela falou assim, ufa, estou aliviada porque morreram vagabundos. Estou triste porque os pastores alemães, os cachorros, pastores alemães que morderam os presos, vão ser sacrificados. A sociedade, ela vive da violência. O René Girard, um grande pensador francês, né, ele nos ensina isso. A sociedade produz violência. E para estancar a violência, ela busca um bode expiatório. Na época foram 111 presos. Recentemente são os negros. São os jovens da periferia. Olha como a polícia no Rio e em São Paulo mata. Olha como o George Floyd, aquele que foi assassinado lá nos Estados Unidos, olha como ele vira um bode expiatório para quem está no poder, para quem exerce uma função social. Olha como o feminicídio, a violência praticada às mulheres, vira um bode expiatório, não é? Olha a violência que a gente provoca, causa aos homossexuais, não é? Então, a sociedade, ela reproduz a violência e para ela se sentir aliviada, ela busca sempre um bode expiatório. O Jesus na cruz é um bode expiatório,
não é? Ele morre, não é, por nossos pecados, mas não nos quer pecadores e nos garante a salvação eterna. Então, aí é que está. O bode expiatório é simplesmente aquele. Eu tiro ele da circulação e agora posso andar na rua a pé, posso ir para a praia tranquilo. Não é? Mas não. Nós temos que encarar de onde vem a violência, como ela funciona e como a gente tem que trabalhar para impedir que outros atos de violência aconteçam. Como é que a gente vai, na pandemia, encontrar o culpado? Claro que tem um culpado. O modo que nós lidamos, não é, com a natureza, o modo como nós cuidamos da natureza, o nosso ato de reciclar nossos lixos, o nosso hábito de mudar nosso estilo de vida. Quanta coisa supérflua temos ao nosso redor. O mercado cria o desejo porque faz o desejo mercadoria. E não a felicidade. Então a felicidade vira equipara-se ao consumo. Não, a felicidade é muito mais que desejo. O desejo é ilimitado, não é? Então, o sistema capitalista sabe muito bem fazer isso e faz com maestria. Dou um exemplo, Carlos, Tarcísio, Edivaldo. Quantas vezes a Coca-Cola muda a propaganda no mês? E sempre atiçando o nosso desejo. Mas o desejo é limitado. Nós temos que buscar a felicidade. E para ser feliz, não preciso consumir de maneira acelerada, sem sentido. Eu preciso reciclar, eu preciso reduzir, eu preciso recusar a mercadoria. Não é? E olhar também como funciona o sistema econômico atual vigente no mundo. Esse sistema tem que acabar. Né? Esse sistema econômico não garante a todos, a humanidade, aos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas que estamos chegando no mundo, 3 coisas que o Papa fala. Todo mundo tem que ter direito ao trabalho. E o trabalho é a chave das questões sociais. Todos têm que ter teto. Nenhuma família morando em cortiço, ninguém morando em favela. E todo mundo tem que ter direito à terra. 3 T's. Trabalho, teto e terra. Quando todos tiverem isso, claro que é utopia. E temos que ter utopia, não é? É a utopia que me arrasta, é a utopia que me estimula. E eu não posso deixar que discursos religiosos, políticos, tirem de mim a utopia inquieta, a utopia que dá força para combater todo sistema de violência. Parabéns, é grato, Padre Carlos, mas você poderia a gente poderia fazer, de volta, uma live com o Padre Carlos sobre isso aí. Obrigado, Carlinhos, Padre Carlos. E Tarcísio também, e o Dalã. Edivaldo, não estou te ouvindo. Liga o microfone aí. Agora tá. Tá sim agora, né? É a nossa equipe técnica que faz isso, né? Um abraço para a nossa equipe técnica, Zé Luiz e toda a equipe, né? Eles que estão à frente. Então, o Padre Carlos, com certeza, ele tem um conteúdo maravilhoso para poder estar também nos esclarecendo muitas coisas que precisamos, como leigos e leigas, como cidadãos, né, esclarecidos que precisamos ser. Quem sabe, em um momento aí, a equipe do CNLB, vamos pensar nisso, né, para a gente poder estar colocando o Padre Carlos para falar um pouco sobre essas questões. Um abraço ao Padre Tarcísio também, que chega, né, chegando, né, Padre Friso, também. Maravilhoso Tarcísio, muito bacana. Pois é. Padre Friso, nós temos inúmeras perguntas aqui, que se a gente não teríamos tempo para responder todas elas. Manda para mim, eu vou respondê-las se você me enviar. Tá certo, a gente vamos conversar com a nossa equipe técnica. Mais de 100 perguntas.
Então, a gente precisamos sim nos ater a todas essas questões que nos remete aos dias atuais, aos momentos atuais, né? Alguém perguntou aqui, não me lembro, se toda essa questão, se as redes sociais hoje influenciam demais, que poderiam, de alguma forma, ainda influenciar em questões políticas e eleições que se elegem, candidatos que se elegem através da influência de redes sociais, a importância de um povo bem esclarecido, que tenha a necessidade, que busquem, de fato, o conhecimento através de uma conversa esclarecedora de pessoas conscientes e estudiosos quanto o padre Friso, o padre Tarcísio e tantos outros leigos que também estão preparados para influenciar a sociedade nessas questões, para que a gente saia da ignorância, né? E busquemos, de fato, o conhecimento, aquilo que interessa para que possamos ser cristãos leigos conscientes, leigos e leigas conscientes. Coloca essa última pergunta, Zé, por gentileza. Saiu da tela para a gente poder dar continuidade. Edivaldo, alguém aí Sim. escreveu sobre armas, né? Armas. Sim. Nos governos anteriores, nós fizemos a campanha do desarmamento, não é? Eu vi muita gente entregando armas e ganhando 200, 300 reais, etc., enfim, de acordo com o tipo de armas. Agora, o Guilherme Neves. Isso, agora 1 ano e 6 meses, todo discurso de armamento, né? Armamento. É esse discurso de ódio que os bispos estão denunciando agora na carta. Um discurso de violência. Se o mandatário da nação, se o presidente que teve 57 milhões de votos, não usa máscara, por que eu vou usar máscara? Então, né? É a velha questão, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Que exemplo vem? Né? Se ele mandou matar os índios, vamos matar os índios. Se ele mandou queimar a Amazônia, vamos queimar a Amazônia. Você percebe? E pior, tirou recursos de organismos, de conselhos nacionais que cuidavam da Amazônia, que cuidavam da comunidade indígena. Não é? Então, tudo isso reproduz a violência, Padre Carlos. E onde está o bode expiatório? No sentido psicológico? Não. Está no sentido tremendamente político. E nós vamos agora entrar nas eleições. Para mim, isto aqui, ó, o celular, o computador, são instrumentos de comunicação, como a revista é, o livro é, etc., não é? Como os jornais são. Agora, isso tem que estar a serviço da democracia, que a gente chama assim de uma. Então, agora tem um modo bacana de chamar a democracia intensa. Isso é todo mundo participando. Ninguém querendo calar a boca de ninguém, não é? Todo mundo tem o direito de falar e buscar e trabalhar pelo projeto que acredita, né? Desde que seja de modo dialogável, não querendo impor, e muito menos no suborno, né? Pois Edivaldo, não sim, sei o que estou falando mais aqui, né? o padre, estamos nos aproximando do final, né? Estamos já Acabou chegando já? aí próximo, mas o padre, eu quero ainda que o Zé Luiz colocasse o comentário do padre Tarcísio, que ele pôs por último aqui. Ele fala o seguinte, o Tarcísio Almeida, não é o padre, é o padre Tarcísio, sim, né? O Papa Francisco afirma que essa crise é um sinal de alarme para refletir sobre onde se apoiam as raízes mais profundas que nos sustentam na tempestade. A pandemia levanta questões fundamentais sobre felicidade em nossas vidas e o tesouro da fé cristã. Que valores contam para nós? Olha que pergunta para eu responder. Sim. Nossa, o Padre Tarcísio tá pondo a gente na berlinda aqui. Tarcísio, queridos e queridas aí, você companheiro, companheira, irmão de caminhada, colega,
família que estão assistindo, mulheres, catequistas, políticos. Tem muita gente aqui que vai ser candidato a vereador, alguns a prefeito estão aí nos acompanhando, outros coordenam grupos e reflexões, não é? Outros trabalham com grupos de base, não é? Muita gente. Outros grupos de juventude, outros usam o microfone nas celebrações, no ministro da palavra. Nós que temos o dever, né, temos a graça de falar para os outros, usar o microfone, não é? Você que é coordenador, enfim, nós que temos um grupo de pessoas ao nosso redor, pai de família, mãe, companheiro, companheira, toda crise aponta uma saída. 2, a solução não vem do céu. 3, a solução não vem de Deus. A solução da crise vem do nosso modo de gerenciar a coisa pública. Por isso que devemos acompanhar. Desde o início, os médicos, os estudiosos da pandemia estão dizendo: vamos fazer isolamento social. Mas desde o início, lá de março, dia 14 de março, quando nós começamos essa sina, esta saga, essa dificuldade nossa, alguém falou o contrário. Bobagem. E os médicos? Aí vêm ações políticas que bagunçam tudo. E agora, vamos chegar a 100 mil mortes. Quem fala há um mês, a FGV, Departamento de Matemática Aplicada, dizia, vai chegar a 40 mil, chegou a 40 mil, vai chegar a 70 mil, chegou a 70 mil, e vai chegar a 100 mil. Isso mostra o quê? Segundo os especialistas, que o governo perdeu a mão. Estamos num navio lançado em alto mar. E o que nos resta fazer agora? Primeiro, buscar sobreviver. Como? Com as receitas de sempre. Remédio não tem. Cloroquina está provado pelo que a gente lê, que é falácia. É bom para outras doenças. Remédio não tem. Isolamento social temos que manter. O uso de máscara deve ser agora mais um traje nosso. Assim como a camisa, a blusa, o sutiã para as mulheres, a cueca para nós, enfim. Agora não dá para sair na rua sem máscara. Isolamento social, evitar tumulto, aglomerações. E sempre lavar as mãos. Porque é a maneira que a gente tem para poder ir voltando aos pouquinhos ao convívio social. Não é? E torcer e querer que essa vacina saia logo, sim, não é? E de graça, porque os governos estão investindo dinheiro, não é? E todo mundo então que sofreu junto agora vai poder então usufruir de uma vacina que possa, de fato, nos curar do Covid. Mas outros vírus, dizem os estudiosos, outro tipo de vírus, mais forte que esse, poderá acontecer. Então, que possamos aprender a trabalhar para uma sociedade mais equânime, mais justa, e um sistema econômico não voltado para o mercado, para o lucro, para os juros, para os investimentos financeiros na Bolsa de Valores, mas voltado para as necessidades básicas do mundo, do planeta. E, sobretudo, esses 3 T's podem ser sustentados por um redimensionamento da economia, garantir a todos do mundo casa, trabalho e teto. Lembre-se, 3 T's do Papa Francisco. O Guilherme Neves fala o seguinte: a meu entender, o mal não está nesta pandemia, e sim nos valores que são adotados pelo homem. Isso não é um sinal da necessidade de uma transformação profunda
Padre, nós estamos nos aproximando do final. Antes do senhor responder essa bela pergunta aqui do Guilherme Neves, da necessidade da reflexão profunda, eu queria ainda provocar, mais rapidinho, que o senhor seja breve também, tudo que está acontecendo nessa pandemia. Será que nós merecemos o que está acontecendo? E essa tal vacina, ela vai chegar logo? Ou é ou talvez uma propaganda de enriquecimento? Não sei. Vamos rezar para que ela seja, de fato, curadora desse grande mal que é a pandemia. Edivaldo, grato. A última pergunta. Não vamos buscar a solução no indivíduo, em mim. Claro que eu tenho gestos bons, nobres, e tenho gestos nefastos. Tenho pensamentos nobres e pensamentos terríveis. Porque a questão é política social. E essa política social é feita pelo presidente que nós elegemos, pelos deputados, pelos senadores, pelo prefeito, pelo vereador, pelo governador, pelos deputados estaduais. Então, aqui está a resposta para a crise. Não vamos culpar pessoas. Não, temos que olhar e fazer uma análise. Por que chegamos a 100 mil mortes? Vamos ultrapassar. Por que está faltando emprego? Agora não, sistema 4.4, 4.0, agora fala-se 5.0. Não, mas uma economia tem que ser pensada para a pessoa humana e não a pessoa para o dinheiro. A gente inverte as coisas. A gente quer que a estátua fique de pé, mas põe a base para cima. É o contrário para ficar de pé. Não é? Então, isso nós temos que pensar e propor propostas políticas. Políticas, sim. Agora a gente vai chegar aí às eleições para vereadores e prefeito. Está contente com o seu município? Investiu na saúde? Gerou trabalho? Investiu na educação? Não é? Deu apoio para os pobres? Apoiou o movimento sem terra? Apoiou o movimento de mulheres? Apoiou o movimento ecológico? Pelo contrário, esse prefeito pouco ou nada fez. Olha o Pé do Paraíso, está fechado. Olha, o Cabo Sul vai receber o maior aterro sanitário de São Paulo, em Guarulhos. Uma reserva da Mata Atlântica poderá receber o maior aterro sanitário de São Paulo. Guarulhos, o Cabo Sul, vai virar um lixão. Você está de acordo com isso, guarulhense? Homem e mulher de Guarulhos. Está vendo? Como a desgraça pode vir, como a felicidade também pode vir. Não é? Mas as questões, claro que eu, contigo, nós todos, em grupos reunidos, podemos buscar soluções. E temos que fazê-lo. E temos que fazer. Mas não jogar a culpa de tudo isso no indivíduo. Isso aí é o que todo mundo pensa, né? Percebe? Nós temos que olhar para as relações políticas. E tudo, assim como a crise é política, as soluções para ela também são políticas, econômicas e sociais, e envolve a todos. Né? CNLB, queria que o CNLB de Guarulhos, o Lecato da cidade de Guarulhos, pergunta o seguinte, e aí para a gente já ir iniciando a nossa finalização, a final dessa nossa conversa. Faltam lideranças capazes de se lavar no sangue do Cordeiro? Onde está a profecia e a resistência? Você, querido, Edivaldo, quem fala? Eu vou falar, Edivaldo. A gente não, padre, político, bispo, não pode ver o microfone que vai falando aí. Desculpa, Edivaldo. Pois é. A profecia, ela não pode morrer, nem desaparecer. Profecia não é panfletagem. Profecia é acompanhar os passos, as análises de conjuntura, ver os fatos e, a partir do projeto universal de bem para todos, de casa para todos, de trabalho para todos, de terra para todos, fazer críticas e apresentar soluções, não é? Vem aí as eleições.
Quem nós vamos apoiar? Não é? Quem? Que partido vamos apoiar? Onde estão as questões populares? Não é? Pelo contrário, vão ter aqueles que vão dizer, terá para todos, mas depois tem aqueles que vão comprar e usar os pobres, né? Enfim, eu quero terminar, Edivaldo. Não, a profecia não pode desaparecer, não é? E a profecia, todos nós temos o dever de exercê-la, não é? Não é só os 152 bispos, não é? Porque tudo vai terminar, mas a caridade jamais passará. E caridade é um ato profético, não é? Quando eu vejo o meu pároco Paulão e tantos outros leigos passando, distribuindo nesse frio, nessa pandemia, enfrentando, colocando a vida em perigo, dando comida, água para o povo de rua, é um ato profético de caridade. Quando eu vejo grupos de leigos e leigas se reunindo online, preparando cartilha, preparando orientações para a política, é um ato profético de caridade. Quando eu vejo padres se organizando em setores, bispos dando entrevistas, enfim, são pessoas que se articulam, é um ato de caridade, pensando sempre em melhorar a vida de todos, não do meu setor só, não é? Mas eu queria terminar, Edivaldo, dizendo o que fala do Apocalipse. E até tenho aqui escrito: o Apocalipse apresenta a luta entre o bem e o mal. As lutas que estão no céu vão se dar na terra, porque no céu já temos a vitória. Agora precisamos manifestar essa vitória nas relações sociais, políticas, econômicas do nosso tempo. Então, leia o Apocalipse, reflita o Apocalipse, tenta descobrir os códigos, os valores dos códigos, das mensagens do Apocalipse, e verás que a tua comunidade, que a tua fé, que a tua espiritualidade será uma espiritualidade semelhante à de Jesus de Nazaré. Não é? Utópica, contagiante, alegre e, sobretudo, profética. Muito obrigado, queria agradecer aí imensamente o convite do Conselho de Cidadão de Leigos, grato por esse trabalho, é a segunda vez que aqui estou, e me mande, Edivaldo, José Luiz, enfim, as perguntas que terei imenso prazer de respondê-las. E mil desculpas se alguma palavra não foi bem dita, alguma frase não saiu a contento. Que a falha não esteja em ti, nem no meio, mas em mim. Shalom. Shalom, Padre. Nós, CNLB, que agradece a sua presença esclarecedora, profética, com essas palavras ricas que nos esclarece tanto. Então, nós que somos tanto estamos tanto precisados da conversa esclarecedora, consciente, profética, né? Padre, nós agradecemos, o CNLB agradece a todos que ficaram conosco até agora, participaram conosco, mandaram suas perguntas, infelizmente não dá para a gente responder todas ao vivo, mas aí nós iremos enviar para o senhor para que, na maneira do possível, o senhor possa estar respondendo algumas questões das pessoas, né? Agradecemos a cada um, quero agradecer também a cada membro do CNLB, Diocese de Guarulhos, que estamos juntos nesse trabalho, cada um se virando do jeito que pode na sua paróquia, na sua comunidade, e nós, na nossa organização, trabalhando juntos. Agradecer ao Zé Luiz e a Milene, como estão à frente desse projeto, como presidente e vice-presidente do CNLB, né? E que Deus abençoe a cada um de nós, nos nossos trabalhos. Eu quero terminar também com essa mensagem, com uma mensagenzinha simples, para que o senhor finalize com a bênção, tá? O Apocalipse não é o fim, é o início para uma transformação, mudança de conceitos, de atitudes, de ações e de vida. Eu quero deixar o meu abraço também para cada um dos meus amigos e todos que estão participando, que participaram conosco desse momento. Que o Senhor dê a bênção final, que Deus possa nos abençoar. E obrigado por ter me aturado, ter me ajudado a participar
a conduzir junto contigo esse trabalho. Obrigado, Obrigado ao querido. Zé Luiz também, lá na parte técnica, nos ajudou. Obrigado a todos. Edivaldo Rocha, grato pelo seu convite. E eu poderia fazer uma propaganda, um merchandise aqui, uma propaganda. Saiu o meu novo livro, não é? Sobre o Deuteronômio. Deuteronômio, a defesa do estrangeiro, do órfão e da viúva, não é? Que E maravilha. então espero aí poder lançar aqui no Conselho de Leigos. Então, e acho que na segunda semana de agosto a gente vai fazer um lançamento online, porque não podemos nos encontrar, se abraçar, tomar aquele vinho, aquele queijo, como fizemos em novembro com o penúltimo livro. Mas é um trabalho muito volumoso, 208 páginas. Então, a gente vai, na hora lá, acho que Olha, daqui 2 semanas, lançá-lo. E, olha o que o CNLB fala aí para o senhor. Vamos fazer uma live deste livro. obrigado, uma live com vinho, viu? Eu na minha casa e você na casa de vocês aí. Eu queria então terminar como termina o Apocalipse, cheio de esperança. Olha, dá para imaginar como as comunidades receberam essa mensagem, não é? Como nós recebemos hoje também. Você que está depressivo, angustiado, não é? Sozinho, apegue-se no Pai, apegue-se em Deus, não é? Coloque a mão no coração, não vai passar, vou resistir. Pega o telefone, liga para alguém, peça ajuda, manda uma mensagem, não é? Manifeste o seu companheirismo, né? Sua companheiro, caminhar no caminho, né? Que está no mesmo caminho, né? Camarada, aquele que partilha a mesma cama, né? Camarada, não é? Eis o que diz o Apocalipse. E aí eu termino com a bênção do livro 22, 20. 18. A todo que ouve as palavras dessa profecia, eu declaro. Se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar algo dessas palavras do livro, Deus lhe tirará também a sua parte na árvore da vida. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Apocalipse 22, 21. Repito. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Coloque a mão no Amém. seu coração e diga: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Shalom. Boa noite, meu abraço fraterno. Shalom, Padre Friso.